Fala, torcedor alvinegro, 2 de janeiro de 2026 e a gente traz o principal do noticiário do Ceará na data de hoje. Pessoal, eu dei uma vasculhada aqui na mídia local e eu percebi que o mercado da bola continua tendo presença importante no noticiário, né? E além disso, a reapresentação do Ceará na data de hoje, né? Então, para fazer o vídeo, eu destaquei essas duas notícias importantes do nosso time em 2 de janeiro de 2026. Pessoal, canal Setorista, aqui quem fala é Francisco Santana. Tivemos o primeiro vídeo, fico agradecido pelas visualizações. Só que no primeiro vídeo eu acabei esquecendo de fazer aquele pedido que todo canal do YouTube faz, né? Que as pessoas que visualizam os vídeos que façam a inscrição. E galera, isso é importantíssimo para um canal que está começando como o meu e para todos os outros que fazem parte da mídia independente que falam do Ceará Sporting Clube. Porque a mídia independente forte, ela faz com que o time do Ceará, ou seja, o nosso clube, olhe com bons olhos o que a torcida está falando, o que a torcida está reivindicando, e faz com que a gente tenha uma voz que há 15, 20 anos atrás nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos. Então faz a tua inscrição. É uma contribuição inicial que eu peço para que a gente continue trazendo os vídeos, né? Que eu vou trazer os vídeos com certeza, porque é um compromisso meu. Já era para ter feito no ano passado, mas é um compromisso meu. Mas aí, com certeza, para que ocorra uma grande divulgação, né? Uma divulgação maior, aliás, por parte do algoritmo do YouTube, eu quero que vocês façam a inscrição. Tudo ok? Então acabei esquecendo de falar no primeiro vídeo, por isso eu resolvi falar inicialmente, ok? Mas vamos lá para o noticiário, vamos para o principal aqui, né? Falando primeiro aqui do Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, jogador que pertence ao Mirassol, jogador que... Quando eu ouvi Fabrício Daniel aqui, quando eu tive ciência do interesse do Ceará, eu lembrei aqui do ano de 2024. Ele jogava no Novo Horizontino, eu até achei que ele pertencia ao Novo Horizontino, mas ele pertencia ao Mirassol. E foi um dos jogadores na época, pessoal, que me chamou a atenção. Porque quando eu estou olhando um jogo que não seja do Ceará, eu já fico de olho em que jogador, se eu tivesse o poder de contratar para o Ceará, e observando também as condições financeiras, eu traria, né? E esse jogador, ele é um meia que pode jogar pela direita ou como aquele cara, um dos 3 meias centrais, né? Esse cara me chamou a atenção, né? Esse cara me chamou a atenção, então seria na época, em 2024, um dos caras que eu traria. Então, se o Ceará conseguir contratar esse cara, na minha opinião, é uma ótima contratação. Para a Série B, né? É uma ótima contratação. E eu acho que até para compor o elenco de uma Série A, esse cara ele traria resultados, ok? Francisco, mas o que pesa contra, né, de certa forma, mas que não é uma coisa que faz com que o time não contrate, né? Os números não são tão, as estatísticas não são tão impactantes, mas também não são estatísticas assim descartáveis, porque uma coisa que eu gosto de observar nas estatísticas é o quanto o cara esteve em campo. Então aqui, olhando aqui o recorte, ele é um cara de 28 anos, olhando o recorte nas últimas 5 temporadas, ele jogou mais de 30 jogos e a média em participações em gol é de aproximadamente 9. Então são números razoáveis, né? São números razoáveis. Então eu acho que essa possível aquisição do Ceará, ela seria importantíssima, pessoal. Então deixa aí nos comentários o que é que tu acha. Se tu lembra do Fabrício Daniel ou se é um jogador que já fazia parte de uma lembrança ou outra tua. Enfim, comenta aí. E se você já conhece, na tua opinião, tu traria para o Ceará se você tivesse o poder de decisão? Ok? Então olhando o mercado da bola do Ceará, essa é a principal notícia na data de hoje. E a outra notícia, que também é uma notícia importantíssima, é a reapresentação do time, né? A reapresentação do time. E aí eu fui dar uma vasculhada, pessoal, em quantos jogadores e quais são os jogadores que têm contrato com o Ceará, né?
que tem contrato com o Ceará. E aí, pessoal, são 13 jogadores. 13 jogadores têm contrato com o time, além das duas, né? Além das duas contratações que o Ceará fez. O Alano, né? O estrangeiro Alano, meia, e o Alex Silva, lateral, que jogou com o Moza no Coritiba, né? O lateral direito, né? Então são esses 15 jogadores, mais a implementação de 8 jogadores da base no elenco principal. É isso que o noticiário aqui cearense traz, né? Francisco, são 15 jogadores, juntando com 8 da base, 23, de certa forma já dá para você iniciar, né? Porque como o Ceará só vai ter a Série B em março e a Copa do Nordeste em março, né? Então acredito eu que durante janeiro e fevereiro, durante esses meses, eu acho que até final de janeiro, / o mês de fevereiro, o Ceará vai continuar contratando, acredito eu, né? Acredito eu que nós não teremos aqui nesses 10 primeiros dias de janeiro essa enxurrada de contratações, não, pessoal, acredito que não. Então, são 15 jogadores. Francisco, e os 13 jogadores remanescentes, quem são aí? Os goleiros são o Richard e o Bruno, né? E o Bruno Ferreira. O único lateral, o Rafael Ramos. O Marlon e o Éder como zagueiro. Isso mesmo, Marlon, pessoal. O Marlon tem contrato até o final do ano, né? Volantes, Lucas Lima, Dieguinho e o Richardson, né? Não devemos esquecer do Zanocelo, né? Ele não aparece aqui porque o Ceará ele não confirmou a aquisição dele, mas o noticiário geral já cravou isso. Então, quando o noticiário geral já crava, mesmo que o time não solte uma nota oficial, não dê como certo, como confirmado, a gente sabe que quando todo mundo solta assim é porque o negócio está fechado, né? Mas ele não aparece nessa lista por causa desses detalhes aí, né? De não estar assinado mesmo e o time não ter feito o comunicado oficial. Meias, o Vina e o Matheus Araújo, e os atacantes, o Pedro Henrique, o Fernandinho e o Luca, né? São esses 13, mais os 2 contratados, 15, mais os 8 da base, 23 jogadores para o Ceará iniciar essa preparação. Já temos jogo dia 10 contra o Floresta pelo campeonato cearense, não é, galera? Então, eu queria que vocês comentassem qual ou quais desses jogadores vocês acham que o Ceará ele tem que fazer um esforço de ficar com eles, né? Porque não é porque ele tem contrato aqui, pessoal, que a gente dá como certo, não. Porque a estadia deles no Ceará no ano de 2026, não. Porque como nós caímos para a Série B, como nós tivemos essa perda orçamentária impactante, se vier proposta aí, por exemplo, para um Dieguinho da vida que foi destaque na Série A, acredito que o Ceará deve fazer negócio, né? Pelo que eu vejo, o Ceará vai fazer negócio. Nem seria uma opinião minha, assim, né? Por exemplo, um cara que nem o Dieguinho, você faz um negócio meia boca e você fica sem uma referência, não seria tão inteligente, né? Mas é claro que como ele foi destaque, né? Como se falou dele durante a Série A, podemos ter uma proposta vantajosa para o clube, e eu acho que acredito que se tivermos essa proposta, o Ceará vai fazer negócio, né? Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês comentassem, né, quais jogadores vocês acham importantíssimos, né, e quais vocês não ficariam, né? Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, o Marlon eu não ficaria, acredito que, enfim, eu até me assustei quando ano passado, até uma galera que dá opiniões muito boas, eu concordo com a maioria delas, da mídia independente, falou que o Marlon era um jogador, era um zagueiro rápido. E pelo que eu via do Cuiabá, não era a principal característica do Marlon, não, assim, né? Enfim, e ele demonstrou com falhas que, infelizmente, não fez com que a aquisição do Ceará valesse a pena, não, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, eu quero a opinião de vocês nos comentários e também quero que vocês se inscrevam. Isso é importantíssimo. De novo, pessoal, uma inscrição num canal como o meu que está iniciando, e em canais que tu já acompanha, mas não é inscrito e fazem parte da mídia independente do Ceará, é importantíssimo, pessoal. Nós temos a mídia independente como a nossa voz perante ao nosso clube.
E isso tem que ser valorizado. Francisco, como é que eu contribuo com isso que tu tá falando? Fazendo a inscrição aqui no canal Setorista. Já seria de bom grado para mim, e também faça a inscrição em canais que você acompanha da mídia independente do Ceará, mas você ainda não é inscrito, ok? Então eu te peço isso. E comenta que eu vou dar uma olhada nos comentários, né? Caso vocês comentem, e aí a gente vai evoluindo, vai melhorando nas análises aqui. Grande abraço para todo mundo. Então se inscreve, dá essa moral para esse canal que está iniciando. Valeu demais, hein?